Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo André Magno, sou professor de Educação Física e na videoaula de hoje irei falar sobre a tendência pedagogicista. Então, se você, professor ou professora, quer aprender tudo sobre essa tendência, fica até o final. Pessoal, é importante frisar que aqui no próprio canal já temos um vídeo sobre a tendência higienista e também sobre a militarista. Nesta videoaula em específico, irei abordar apenas a tendência pedagogicista. O autor de referência para embasar a construção dessa aula foi o professor, escritor e filósofo Paulo Giraldini Júnior. Conforme vocês podem observar na imagem, ela já traz um comportamento diferente em relação às outras duas tendências. Então, a maior participação feminina, tá? Não estou dizendo com isso que somente havia participação feminina, tá? Essa imagem ela é apenas para retratar que houve uma maior participação, uma maior aderência feminina, e aí, sobretudo, devido às questões sociais e políticas do entendimento da educação em geral e em específico na educação física, e aqui a inclusão de um material diferente, né? Uma bola que nas outras imagens a gente não via, né? Era apenas imagens de pessoas, de alunos executando determinado padrão de movimento. E o marco temporal utilizado é o de 1945 até 1964. Pessoal, nesse quadro a gente consegue observar as principais características, as principais informações que mais se repetem quando se fala sobre a tendência pedagogicista. Então é bom que vocês copiem no caderno de vocês cada uma dessa informação, porque elas servem como palavras-chave para que vocês, quando forem, por exemplo, resolver alguma questão de concurso de educação física, conseguir ter a maior possibilidade de acertar o item, tá certo? Então, cronologicamente, a gente põe que vai de 1945 a 1964, e novamente, o aviso que eu já dei nas outras duas videoaulas. Não quer dizer que em 1945 iniciou essa tendência e todas as outras duas foram deixadas de lado, e em 1964 ela se encerrou, essa pedagogicista, e iniciou uma outra tendência. Não é bem assim. Essa data é apenas uma forma didática de vocês terem uma distinção temporal de quando ela ocorreu de uma forma mais enfática, tá? Mas as coisas não acontecem como passe de mágica, sobretudo na educação, ok? Então, nessa tendência, pessoal, a gente vai observar uma tentativa de humanização. Então, iniciou-se um processo de sair daquela perspectiva de que o mais importante era apenas a execução do movimento por si mesmo, da sobrepujância do mais forte em relação ao mais fraco. Não. Então, aqui inicia-se uma tentativa de humanizar o processo educacional, em especial a educação física. Observa-se uma preocupação com a educação do movimento, e aqui não é mais uma educação somente pelo movimento, mas uma educação do movimento, aprender por meio do movimento. Então, o objetivo principal nas aulas de educação física não era preparar os indivíduos militarmente, não era uma eugenia da classe, mas sim fazer com que as pessoas, né, os alunos, sobretudo, eles pudessem vivenciar atividades, jogos e brincadeiras e que tivessem um caráter mais lúdico, tá? E aí, falando sobre essas outras dimensões do humano, a gente entra na educação integral. Então, na tendência pedagogicista, buscou-se por uma educação integral, olhando tanto os aspectos cognitivos quanto afetivos e também social, tá? Nas três dimensões. E aí era uma tendência que buscava por um caráter mais democrático. E aí ela coaduna com essa perspectiva dessa tentativa de humanização, ok? Dando prosseguimento,
E aí, falando mais especificamente do ambiente escolar, como as questões didáticas e pedagógicas se entrelaçavam na educação física. Então, inicialmente, como era a relação entre professor e aluno? E aqui, diferentemente das outras tendências, vai ser uma perspectiva em que o professor, ele aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, e também vice-versa, tá? Então aqui começa, o próprio nome diz no slide anterior, uma tentativa de humanização, uma educação numa perspectiva não mais vertical, mas sim numa visão horizontal, ou seja, que é basicamente isso, entender o aluno não somente como uma tábua rasa em que o professor deposita o conhecimento. Cuidado para não confundir com as tendências críticas. Aqui, nesse período, é apenas uma tentativa, um início de uma perspectiva de educação integral, de uma educação holística, de uma educação mais humanizada. E aqui, a terceira característica é justamente essa perspectiva humanista. Tá? Então, copiem tudo isso aí, que é muito importante que vocês tenham essas informações na hora de resolver as suas questões, tá certo? Dando prosseguimento, método de ensino. Qual era o método de ensino adotado durante essa tendência? Então, aqui a gente tinha a experimentação como foco principal, e essa experimentação se dava através de um aprender fazendo. Então, o professor colocava atividades, colocava muito forte para essa tendência, mas ele propunha atividades, jogos e brincadeiras de caráter lúdico. E aí, por vezes, essas brincadeiras e jogos, elas tinham como objetivo aprender sobre outras questões, outros conhecimentos que não somente da educação física, e também a perspectiva de aprender com o outro. Então, por exemplo, um aluno, ele seria capaz de aprender com outro aluno e também com o professor. Então, seria uma relação mútua entre ambos os atores que estão ali presentes em uma sala de aula, por exemplo. Então, o método de ensino, diferentemente dos outros, tem um caráter mais lúdico, uma perspectiva de aprender fazendo e também aprender com o outro. Dando prosseguimento, a avaliação. E aí, como é que se daria uma avaliação nessa tendência pedagogicista? Então, a avaliação nessa tendência, ela tinha como uma perspectiva qualitativa, tá, pessoal? Então, diferentemente das outras duas tendências, em que o foco era uma perspectiva da repetição e, consequentemente, quantitativa, nessa tendência o foco era uma perspectiva qualitativa. E aqui não seria avaliado apenas o movimento por si próprio, mas também outras aprendizagens que poderiam surgir através da prática de atividade física, de jogos e brincadeiras. Certo, pessoal? A videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, peço que você curta, compartilhe com os colegas e só assim você ajuda a fortalecer tanto este canal como a própria educação física escolar. Um abraço e até breve.